Ok, muito bom dia. Tivemos um pequeno problema aqui na transmissão, já resolvido. Pela graça de Deus, aqui estamos nós para mais uma devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou Instagram, ou aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje, dia 25 de março de 2025, né? O tempo está passando rápido, né? Não é verdade? Então, aqui estamos nós pela graça de Deus. E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, por favor. Ai, ai. Capítulo 4, versículo 15, está escrito: todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de cada um de nós. Cada um de nós. E nós podemos dar toda a honra, toda a glória, a graça, dar graças àquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E disponibilizou todas as coisas por amor de cada um de nós. O contexto aqui desse versículo é interessante, né? Que lá no versículo 7 fala que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, esse vaso de barro, cada um de nós, um vaso de barro. Deus colocou algo precioso dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 31. Fomos selados pelo Espírito Santo. Então, a vida de Deus em nós, em nossa própria vida. Né? Jesus diz, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Então Deus colocou esse tesouro num vaso de barro de cada um de nós. E nesta manhã nós precisamos entender sobre isso, né? Porque nós não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. Deus disponibilizou todas as coisas por amor de cada um de nós. E Paulo continua dizendo aqui nesse contexto do versículo 15, no versículo 8, ele diz: em todas as coisas somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porém não destruídos. Muitas vezes nós não trazemos à nossa memória essas coisas, principalmente nas atuais realidades que estamos vivendo. Sabe? Somos às vezes atribulados, perseguidos, mas sabe, todas as coisas existem por amor de nós. Mesmo em momentos difíceis, podemos levar diante de Deus nossas circunstâncias pela fé, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Em 2 Coríntios 4, versículo 10, continuando nesse contexto do versículo 15, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Lembra de Colossenses capítulo 1, versículo 27? Este é o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Então nós sempre levamos diante de Deus, né, o nosso corpo de morte, para que também a vida de Deus se manifeste através do nosso próprio corpo. Por isso não somos desamparados em momento algum da nossa vida. Em momento algum, principalmente diante das nossas realidades atuais. Tudo existe por amor de nós. Tudo existe por amor de vós. É o que Deus fala, que Deus coloca para nós nessa manhã. Sabem, fomos identificados com Ele na nossa morte. Já falei muitas vezes sobre isso, né? Que Romanos 6,6, crucificado com Cristo. Romanos 6,6, mortos com Cristo. Romanos 6,8,
Romanos 6,4, sepultado e ressurreto com Cristo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Né? Então nós podemos usar diariamente essa nossa nova identidade nas nossas vidas. Estamos sempre envolvidos em diversas situações, mas Deus está no controle e coloca pessoas e tudo que nos envolve disponíveis para que as nossas vidas possam manifestar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse corpo que Deus colocou, um bem preciosíssimo, a sua vida e nossa vida. Sabe, amados irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas e tudo existe por amor de nós. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia e de dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aqui continua, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Não devemos desanimar diante da nossa realidade. Deus nos prometeu que cuidaria e estaria conosco até o fim. Perdão. Deus está conosco. Ele disponibiliza todas as coisas que necessitamos à nossa volta. Por isso, elas existem por causa do amor de Deus para nós. Mesmo que pareça demorado, mesmo que estejamos envelhecendo, Deus está trabalhando. Nossa experiência de fé nos anima a prosseguir para o alvo de cabeça erguida. Deus está no controle. Não andamos pelas vistas, e sim pela fé. E sim pela fé. Sabe, nós não estamos procurando nosso próprio interesse, mas o interesse daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos hoje deleitar na graça de Deus, no amor incondicional de Deus, podemos viver intensamente com Deus, sabe, mesmo quando somos atribulados, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando somos abatidos, Deus está conosco em todas as coisas. Deus cuida de cada um de nós. Ele não vai nos desamparar. Ele tem um plano para nossas vidas para hoje, dia 25 de março de 2025. Sabe, em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 está escrito, Romanos 8, só para a gente concluir nesse momento, Romanos 8, 24 e 25 está escrito: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A palavra de Deus é maravilhosa, pois ela nos fortalece e nos deixa convicto que Ele está cuidando de nós. A palavra de Deus nos alimenta a nossa fé, Romanos 10, 17. Por isso, não andamos pelas vistas, porque o que vemos passa rápido, mas o que nós não vemos é eterno. Paulo confirma isso em Romanos. Temos uma viva esperança, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E essa esperança nos dá, que cada um de nós temos, nós não podemos ver, porque o que vemos, como esperar? Como Paulo disse em Romanos 8, 24 e 25. A falta de paciência nos faz ansiosos e inquietos. E esses são os momentos quando tomamos, as piores decisões em nossas vidas. Nós sabemos disso. Então, quando estamos inquietos, ansiosos, precisamos correr para Deus e permitir que Ele nos console, e nos fortifique, e nos dê paciência. E assim aguardamos o mover de Deus em nossas vidas. As decisões que nós tomamos, devemos tomar fundamentadas na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus. E quando nós decidimos uma fé alimentada, isso vai afetar outras vidas ao nosso redor. Devemos sempre olhar para Deus,
buscar a palavra de Deus e descansar na sua presença. Nessa manhã, amados irmãos, Deus disponibilizou tudo que necessitamos. Tudo existe por amor de vós. E às vezes, esquecemos que Deus colocou esse tesouro em nós, o Espírito Santo. Sabe? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Esse mesmo Espírito que Deus colocou, nos selou, ele perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ele perscruta as profundezas de Deus. E as nossas profundezas. Por isso, quando nós falamos Pai, em nome de Jesus, imediatamente Deus se inclina para nos ouvir. Somos atribulados, às vezes, perseguidos, às vezes, mal entendidos, muitas vezes, mas Deus está atento às nossas vidas. Tudo existe por amor de cada um de nós. Vamos dar graças ao nosso Deus. Vamos andar em novidade de vida. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 4,15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Que nós possamos refletir sobre isso nessa manhã e deleitar a graça do nosso Deus. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família nessa terça-feira, dia 25 de março de 2025, no nome glorioso de Jesus. Amém.